Mas eu quero aproveitar que você está aqui conosco em São Paulo, Bruno, e falar de uma outra história que é sobre Eduardo Bolsonaro e toda aquela celeuma que está acontecendo por conta da atuação dele nos Estados Unidos e como ficará o cargo dele aqui no Brasil. O que você tem de informação para a gente nessa sexta? A gente, inclusive, ontem antecipou o voto, né, Evandro, do relator, dizendo que ele estava na condição de um parlamentar e que é uma liberdade, que não se pode achar que essa aplicação de sanção, tanto na área comercial quanto em ministros do Supremo Tribunal Federal, seria uma articulação de Eduardo. Esse voto do arquivamento, ele não foi analisado, teve o pedido de vista. Agora, o deputado Lindenberg Farias recorreu novamente lá à Comissão de Ética para que o relator seja retirado, Evandro, porque Lindenberg diz que o relator é amigo de Eduardo Bolsonaro e que em um outro momento declarou apoio tanto a Eduardo quanto a Jair Bolsonaro e não tem como ele, então, ser uma espécie de um juiz dele julgar, acompanhar ou ser o relator de uma situação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Até aqui, o voto é favorável em relação ao arquivamento. É claro que ainda será analisado. Agora, aguardar se esse recurso será aceito para uma alteração do relator. Até aqui, nada muda, o jogo segue, Evandro. Bruno Pinheiro, muito obrigado, meu amigo. Bom sábado para nós aqui. Revê-lo. Eu e Bruno esperamos vocês ao longo da programação desse sábado, hein? Estaremos juntos. Evandro Cine, a elegância da notícia. Opa, é nóis. Um abraço, viu? Você viu, né? Concordo. O Pix, eu fiz um Pix para ele, tá tudo certo. Zé Maria Trindade, eu quero falar contigo sobre essa situação envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro. Porque o Lindenberg Farias vai lá e questiona a parcialidade que o delegado Marcelo teria para analisar esse caso, sendo um apoiador de Jair Bolsonaro no último governo. E questiona, inclusive, a indicação. Se já sabia que ele era um aliado, ou seja, deveria ter pego alguém que fosse mais neutro para avaliar essa situação. Você acha que o PT pode ganhar essa parte da história, seu Zé? Conta pra gente. E o PT já perdeu na primeira instância, né, que é na comissão, e apelou, então, para a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Mas, olha, todos ali são parlamentares e podem exercer qualquer atividade, senão não seriam deputados, né? E no Congresso Nacional não tem ninguém isolado que foi plantado lá ou cresceu por espontaneidade, né? Ele faz parte de um partido e faz parte de uma linha. Ou ele é oposição, governo ou centrão que fica ali de um lado para o outro. Então não existe ninguém ali totalmente isolado. Será que o Lindenberg, líder do PT, queria que indicasse alguém de oposição? Né? Houve até a possibilidade, mas aí a parlamentar acabou antecipando o voto, o presidente não gostou, mas enfim, agora é mostrar maioria no plenário do Conselho de Ética. Com a maioria se faz um voto do vencido, né? Quando houver votação, aí a coisa pode se transformar. Não adianta, um relator sozinho não faz um julgamento no Conselho de Ética. O que eu acho estranho é esse tipo de processos no Conselho de Ética, a todo momento pede uma cassação por uma besteira, enquanto outros parlamentares estão sendo cassados pelo Supremo por roubo através de emendas parlamentares e o Conselho não está nem aí. Quer dizer, o Conselho está mais politizado do que deveria. O deputado Eduardo Bolsonaro está num debate sobre a manutenção ou extinção do mandato, não exatamente cassação. É difícil definir se houve quebra de decoro parlamentar. O que há é uma situação nova, inusitada, que tem que ser definida. Eu entendo que isso é tão absurdo que o regimento nem tomou cuidado de proibir isso. Mas lá na Constituição diz o seguinte: para sair do país, para ir, por exemplo, na Argentina, o parlamentar precisa pedir licença para sair e para voltar, não para ficar. Exatamente, Zé Maria Trindade, né? É um caso que vai precisar ser bastante discutido. Alan Gani, você acha que há certa incoerência nas análises feitas até aqui na Comissão de Ética e essas incoerências dificultam o entendimento do melhor caminho em termos de decisão sobre Eduardo Bolsonaro? Eu concordo absolutamente, né? Não são decisões técnicas. Eu acho que o Zé foi muito cirúrgico na fala dele
Porque, veja, se a gente voltar um pouquinho no tempo, você teve um deputado, réu confesso, que admitiu rachadinha e ficou por isso mesmo. E a comissão de ética passou, né, tranquilo, não perdeu o mandato. Veja, ele admitiu uma corrupção. E aí é lógico, sempre utilizam ali um jogo de palavras. Mas isso ocorreu quando ele não era deputado. Enfim, sempre tem ali algum tipo de justificativa. Então eu vejo que é sempre uma decisão política. No caso do Eduardo Bolsonaro, em relação ao mérito, se ele agiu para prejudicar o país, eu acho que é muito difícil, a gente acaba caindo no campo do subjetivismo. Agora, Evandro, se há uma regra em relação a presença dele na Câmara dos Deputados, presença física, aí a situação fica clara. Agora, se nem isso houver um tipo de definição, alguma regra, aí tem que ir para o plenário, para algum tipo de comissão, para debater como é que fica a situação dele. Agora 5h25, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos e eu quero aproveitar e já me despedir aqui do nosso Alan Gani, que tem aula hoje para dar ainda nessa sexta-feira para arrematar a sexta, né, seu Alan Gani? Vou dar aula, com certeza, correndo lá para o INSPER. E a gente vai liberar ali um pouquinho antes por causa da chuva forte aqui em São Paulo, que pode atrapalhar um pouquinho esse deslocamento. Boa sorte, meu amigo. Obrigado. Ótimo fim de semana para você. Valeu, e Bruno Musa, eu quero aproveitar e te ouvir sobre a situação envolvendo Eduardo Bolsonaro. Você acha que é o caso de cassar o mandato do deputado e você entende que essa argumentação do PT é crível para isso? Veja, eu não vejo dessa forma não, tá, Evandro? Essa argumentação é crível. O Lindbergh Faria, hoje acertei, hein? O Lindbergh Faria está dizendo que tem uma relação pessoal e teve uma relação de apoio do Marcelo Freitas, do União Brasil, com o Eduardo Bolsonaro, portanto que haveria uma parcialidade com relação a tudo isso. Eu acho que dá para fazer o link com o que a gente vem comentando ao longo da semana, de toda a parcialidade que envolve a política brasileira, dos incentivos perversos que conduzem. Ou seja, quando interessa, eu faço algo. Quando interessa ao outro, eu simplesmente me calo, mesmo que seja uma mesma situação. Por exemplo, pouco foi comentado quando saiu a relatoria do caso, por exemplo, da Vaza-Toga do Tagliaferro, que quem é o relator? O próprio Alexandre de Moraes, que ele é o envolvido no suposto, ou seja, ele é supostamente uma vítima de todo esse caso. Então, ele vai julgar. Aí a gente não vê o Lindbergh falar absolutamente nada de uma relação pessoal, de parcialidade e tantas outras que nós vimos, como muito bem foi colocado agora pelo Zé Maria e dando continuidade ao Alan Gani. Então, acredito que não tem efeito prático nenhum, fica muito claro a politização de absolutamente tudo que a gente está vivendo no Brasil. Mas eu acho que o grande ponto para desatarmos esse nó, Evandro, nada mais é do que as pessoas conhecerem esse processo, se darem conta do que está acontecendo, da hipocrisia de grande parte dos políticos, dos burocratas que comandam o Brasil. Repito essa frase porque, para mim, é o que mais exemplifica a política nacional. Os incentivos perversos que tomam conta em uma maquinária de poder, onde você tem um sócio que é o próprio governo, ou seja, os burocratas de plantão, atuando da forma como lhes convém, pelo seu próprio poder. Veja, são inúmeros casos que passaremos tardes e tardes e tardes falando a respeito de uma relatoria, de uma suposta parcialidade ou de envolvimento de pessoas, seja com corrupção, e que acabam assumindo determinados processos. Então, acho que não tem embasamento crível nenhum, Evandro. E para você, Fábio Piperno, você acha que o fato de partes se envolverem com a corrupção tira a moral para que elas possam questionar um processo como esse envolvendo Eduardo Bolsonaro? Bom, primeiro que eu acho que no mundo todo não existe nenhum político isento. A partir do momento em que o político entra em um partido, ele está, obviamente, tomando parte. Ele passa a fazer parte de um determinado espectro político e certamente ele vai ser adversário de muitos outros. Então, essa história de que, o relator não é alguém isento, ninguém no Congresso é. E sobre isso, acho que estamos todos de acordo. Em relação ao processo, ora, é óbvio que, e não podemos ser hipócritas em relação a isso, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele agiu contra o país. O que dá para discutir é se o resultado da ação dele
foi o que, de fato, condicionou as retaliações e as medidas do governo americano contra o Brasil. Se o deputado Eduardo Bolsonaro foi, digamos, né, sedutor o suficiente para conseguir, então, influenciar o governo americano a tomar essas medidas, se ele foi convincente ou não. Agora, que ele tomou, que ele agiu contra os interesses brasileiros, em relação a isso não há dúvida. Ele é réu, confesso. Ele falou, olha, eu fui falar com fulano, eu fui falar com Beltrano, eu fui procurar o Scott Bessent no dia em que ele ia falar, tinha agendado um encontro com o ministro Haddad. Então ele fez tudo isso. Agora, repito, se o governo americano se deixou influenciar ou não por isso, aí é uma outra história que a gente pode discutir. Você concorda com o Piperno, ou Zé Maria? Olha, é mais ou menos isso mesmo. Tem que julgar o deputado Eduardo Bolsonaro pelo que ele é acusado, né? O que ele fez nos Estados Unidos, se é alguma coisa contra o Brasil, eu não acredito que seja. Ele fez uma ação política, né? Uma ação política e uma ação que eu considero muito corajosa. Colocou em risco a sua própria, vamos dizer, estabilidade, a sua vida, por que não dizer, e da família. Ele, em pleno mandato de deputado federal, não tinha absolutamente nada contra ele, nenhum processo, ele foi para os Estados Unidos tentar fazer uma defesa do pai, porque ele sabia da condenação. Era muito transparente, era muito claro de que o pai seria condenado. Assim como, isso é um processo natural, se você não tem espaço interno para uma luta, você vai para fora e de lá faz um trabalho grande que possa repercutir internamente. Eu não acho que isso seja caso de cassação. Eu faço questão de dividir aqui a diferença entre cassação do mandato, que é uma decisão muito séria, né, muito pesada, a cassação é uma condenação, a extinção do mandato, que é a ausência dele no exterior e provoque faltas aqui, e a renúncia. São 3 possibilidades, né? Eu acho que ele deveria renunciar para evitar todos esses outros julgamentos. Ele não está exercendo a função.